Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal. É um espaço voltado a reflexões que contribuem para fortalecer habilidades e competências de liderança. Meu nome é Mônica Ecoff. Se não for inscrito, se inscreva, se achar que contribui. E não deixa de deixar o seu gostei ou não gostei e os seus comentários. A ideia desse espaço é sempre trazer o que eu vejo, então até a seleção do que eu faço sempre tem um olhar dos resultados, do que eu fiz, que eu vi que fez diferença, e aí as bibliografias que eu fui buscando que me ajudavam a entender melhor o processo pelo qual passei. E se sou só eu ou se tem mais pessoas, enfim, levar mais conhecimento e tal, eu sempre tenho a responsabilidade de não seguir só a minha cabeça. Então, buscar mais autores, buscar informações que realmente possam oferecer um caminho, uma trilha que permita a você, né, fortalecer duas coisas fundamentais na liderança. Uma ação que promova mudança significativa, uma mudança que deixe legado, uma mudança ancorada em valores e propósito, e a habilidade de reflexão. O líder precisa dessas duas coisas, a ação e a reflexão. Porque liderar é conduzir num território novo. Liderar é trazer essa ideia de legado, de fazer coisas novas, de avançar sobre o desconhecido. E isso significa aprender. E aprender não acontece sem a reflexão. Então, vamos aqui conversar um pouco nesse universo onde a reflexão, nesse território, nesse cenário que a reflexão é tão relevante, como é que uma mente focada pode nos ajudar? Então, essa é uma ferramenta, acho que hoje é uma conversa que se tem cada vez mais para os líderes, principalmente. Tem um psicólogo, ganhou o prêmio Nobel, e ele tem um livro, mais de um livro, mas esse que eu trago é o Rápido e Devagar, é o Kahneman. E ele vai falar um pouco do cérebro a partir do que ele chama de sistema 1 e sistema 2. Eu já li isso em outros autores, como o sistema límbico, que é mais primitivo. Ele foi extremamente necessário para a gente sobreviver no ambiente inóspito, né, da África ou do Oriente Médio, mas seja ele qual for desses dois ambientes, eram ambientes inóspitos, difíceis, e exigia da gente respostas rápidas e um consumo baixo de energia. Por quê? Energia vem dos alimentos e a gente não dispunha de muitos alimentos. Não havia agricultura, que foi das revoluções a mais lenta, a mais difícil de ser realmente estabelecida. Nós éramos nômades, né? Ia de um canto para o outro procurando alimento, mas não permanecendo no mesmo espaço e cultivando, criando animais, nada disso. Levou muitos milhares de anos para isso acontecer. E aí, ter um sistema que nos ajudasse a lutar ou fugir, ou fingir-se de congelado, e vai que eu não faço nada e as coisas dão certo, né? E que consumia pouca energia, então também está sempre atrelado ao que eu já fiz, vou tomar uma decisão rápida. Isso aqui parece uma outra coisa, esse é o caminho. Essa força de associação, esse lidar por parâmetros já estabelecidos e procurar simplificar a realidade foi essencial para a nossa sobrevivência. Muito mais recente, apesar de ter milhares de anos, surge o que ele chama de Sistema 2, atrelado ao neocórtex frontal. É uma região bem menor, como vocês veem, mais jovem, entre aspas, né? E ele consome mais energia, ela considera mais elementos na tomada de decisão. É aqui que fica esse nosso sistema de reflexão, que envolve, que traz as ambiguidades, as limitações dos nossos sentidos, pensa sobre as coisas novas e tenta enxergar um novo horizonte no que está sendo posto. Ele demanda energia, isso significa comida, né? Ele demanda tempo para apresentar uma resposta, então é claro que ele não está associado ao sistema de luta e fuga, né? Ele faz muita diferença, especialmente no cenário que nós vivemos hoje, onde não somos mais perseguidos por tigres, por mamutes, né? Onde a comida não é muito restrita. Aqui é o nosso mundo, né? Então, esse é o cérebro que a gente tem que buscar conseguir acessar. O difícil é que a gente tem hábitos, e o nosso hábito é resolver tudo
aqui. Então, sem reflexão, que a ciência até nos trouxe, é que a gente trabalha sobre uma fórmula padrão, que diz assim para a gente: vou trabalhar duro, eu vou ser bem-sucedido e aí eu vou ser feliz. Pronto, essa é a fórmula. Me passaram isso, né, gerações, e aprendi com os pais, vi meus avós, vou seguir nesse caminho, porque esse é o caminho, é aqui que está todo mundo indo. Então, esse é o caminho da felicidade. E ele parece razoável. Eu mesma aprendi essa fórmula, andei trabalhando com ela há muito tempo, mas, né, o que a ciência, e aí especialmente a psicologia positiva, outros estudos vêm refletindo sobre essa realidade. E aí hoje é uma nova aposta, e ela é muito vinculada ao sistema 2. E ela fala o seguinte: na verdade, a felicidade é um estado, e você cultiva isso, principalmente pela gratidão. Sabe assim, refletindo no meu dia de hoje, o que teve de bom? O que eu posso ser grato? O que já está bom? Não precisa mudar nada. Não preciso trabalhar duro para nada. Que belo é, né, o sorriso dos meus filhos, quando eu concluo um relatório, que é aqui e agora, né? Quando eu monto uma apresentação que aos meus olhos ficou muito boa, e isso me gera felicidade. Então, quando eu olho para o meu dia, as leituras que tive acesso, esse inspirar, só sentir o ar entrando e saindo, estar vivo quando tantas pessoas estão morrendo, isso é uma forma de cultivar, né? Olhar um pôr do sol, uma comida boa, né? Pode ser pouca, uma comida boa. Isso é cultivar o olhar para a metade do copo cheio, ok? E isso me traz felicidade. E a gente pode se perguntar, mas isso é ridículo, é uma ilusão, né? É ser, assim, ingênuo. Porque o copo tá ou não tá meio cheio? Eu respirei e foi bom ou não? Tem pessoas que morreram ou não? Né? O sol, quando se pôs, estava belo ou não? Ah, mas acaba, tudo acaba. Inclusive, a minha vida acaba. Por que parece mais ilusório ou mais ingênuo? Cultivar o estado de felicidade não me impede de ver aquela parte que eu preciso encher do meu copo. Mas quando eu foco naquilo que já tenho, eu tenho mais energia para ir atrás e encher o restante do copo. É isso que a ciência tem trazido. Quando eu cultivo esse estado de felicidade, eu entro dentro desse modo positivo. Eu enxergo melhor as possibilidades, as oportunidades, os insights que passam em minha mente. Se eu olho só para o lado vazio, eu meio que estimulo a minha depressão, um olhar depressivo em relação ao mundo. E aí, ele tende a ocorrer. Então, o cultivo da felicidade, e a gente está falando bastante mesmo da gratidão, desse olhar o meio copo cheio, me leva para esse estado mais positivo, e aí eu sou mais produtiva, criativa. As coisas acontecem porque eu consigo enxergá-las acontecendo. A visão, e a gente fala muito de visão de futuro no planejamento estratégico, em vários outros momentos, é o primeiro passo. Aquilo que eu não crio na mente, eu não consigo criar no mundo. Tudo o que eu crio na mente, eu termino projetando no mundo. E isso nos dá uma enorme responsabilidade. Às vezes o que acontece é que a gente reflete pouco sobre isso. De novo, sistema 2. Bem, então, o que a gente tem que cuidar? A gente tem que cuidar com essa nossa narrativa interna. Essa que eu acabei trazendo. Ah, mas você vai ser poliana. Ah, mas não tá assim tão bom. É o ego. O ego é o nosso contador de histórias pessoal. É ele que faz a gente olhar mais para o copo meio cheio ou mais para ele meio vazio. É esse ego que me introduz dentro de um modo mais positivo, né? Esse estado de felicidade. São as nossas conversas internas que constroem esse estado. Então, é sair de círculos viciosos que nos levam a lugar nenhum e começar a construir um caminho. E cuidar dessa voz interna talvez seja a grande tarefa da nossa fase adulta, porque ela se desenvolve lá na nossa primeira infância.
Já na primeira infância, a gente começa a construir esse narrador interno. Sou uma pessoa muito triste, nossa, sou uma pessoa muito infeliz, sou uma pessoa super alegre, minha vida foi muito boa. Eu tive vários problemas, né, na infância, nossa, relações difíceis com o pai, com a mãe, mas eles foram ótimos no final, cheguei até aqui. A forma como eu conto essa história define o meu estado de felicidade. O ego deseja manter-se no controle. Então, essa história surge para que eu tenha controle, pelo menos da vida que eu vi. É um início de controle. E é comum pessoas preferirem sacrificar os resultados para manter o ego no controle. Então, o ego está muito associado ao sistema 1, a esse ser 1, né? E ele é um forte hábito. Como que é o sistema 1? Ele tem pouca reflexão. Quando eu reflito mais, eu contraponho o ego. Quando eu estou naquele mundo difícil, árduo, que eu tenho que lutar, ou que eu tenho que fugir, o narrador interno, ele não é revisitado, ele adquire mais força, eu tenho a impressão que eu sou impetuosa, quando na verdade eu posso estar sendo só impulsiva e desastrada, mas ele tem essa sensação de controle, de vida. Eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, eu tenho que falar, eu tenho que me expor, sem reflexão, no impulso. Isso é claro que a gente tem que fazer, a gente tem que se expor. Eu acredito nisso, né? Minha vida toda eu me posiciono, mas de uma forma reflexiva, de uma forma que me gere os resultados que eu quero. E isso demanda presença. Não se deve esperar que o sistema 1 abra mão do seu controle repentino e totalmente. Ele encontra seu papel gradativamente, à medida que o indivíduo progride na execução da concentração relaxada. Como a gente comentou aqui, esse nosso narrador interno, tão atrelado ao sistema 1, é constituído muito jovem, quando nós somos muito novos. A fase adulta é dizer que eu irei resolver as coisas. Não preciso ser impetuosa para isso. Não preciso enfiar o pé pelas mãos para isso. Eu posso refletir, eu posso achar as minhas melhores perguntas, então eu me movimento de uma forma estratégica. Na minha construção como pessoa, ser verdadeira era algo fundamental, porque falava que você era corajosa, que você não seria omissa, mas a coragem, ela é um valor para mim ainda importante, mas ela está atrelada ao meu propósito. E principalmente nesse propósito eu imbuí muito mesmo a ideia de me desenvolver e abrir espaço para que o outro se desenvolva. Por isso eu adoro o que faço, trabalhar com treinamento. Eu construo espaço onde o outro possa refletir, mas sem controle. E aí, é claro, Mônica, mas a bibliografia que você traz já induz, sempre vai ter isso, mas ele pode optar ou não por fazer o meu curso, sem controle. Se há uma identificação e ele chega naquele espaço, ele vai poder refletir, revisitar algumas coisas, ter um outro olhar respeitoso e pode novamente sair. Então, essa ideia de olhar para o outro e um bom treinamento, pessoal, ele tem que envolver elementos emocionais, espirituais, tem que te confrontar algumas crenças. Então, ele gera um certo caos, né? Ele tem que chacoalhar um pouco, respeitosamente, para que você faça isso no seu ritmo, na sua intensidade. Isso é fundamental, né? E isso é fundamental no meu olhar. Nem todo mundo acha assim, mas esse é o meu olhar. É aqui que eu busco trabalhar. E na fase adulta, a gente sair de um uso irreflexível, um uso imaturo do sistema 1 para resolver a minha vida, despertar o sistema 2, e para usar o sistema 2, você tem que conseguir travar o sistema 1. E é muito difícil, porque são hábitos. A amígdala, que está bem atrelada ao sistema 1, ela é engatilhada para a ação em fração de segundos, 7 segundos, alguns falam 5 segundos, mas segundos. Então, quando vem aquela vontade de reagir, às vezes até dar um soco em alguém, gritar com alguém, você tem segundos para se segurar. E eu digo, não é fácil.
Às vezes é mais fácil no trabalho, onde você tem uma relação menor de necessidade de cuidar, de ser responsável. Às vezes é mais difícil em casa, às vezes o contrário, depende da sua construção como crença. O importante é que à medida que a gente assume, acredita e fortalece o uso do sistema 2, a gente começa a querer que seja eu mesmo em todos os lugares. E aí não trocar de máscara, a gente ser a mesma pessoa em círculos mais internos, em círculo mais externo, constrói para a gente a força da integridade. Isso é essencial para a liderança. E o quanto a gente é honesto com a gente, íntegro, é captado por um Wi-Fi neural que a gente compartilha como ser humano. Então, sem dúvida, estamos falando de algo muito relevante. Então, vamos avançando. Como é que a gente aprende a ter foco? Como é que a gente consegue minimamente dar uma chance para o nosso sistema 2? Então, primeiro é importante silenciar o sistema 1. Isso é um desafio longo. Tem muitos anos, com vários nomes diferentes, bibliografias distintas, buscas diversas, estratégias diferentes, terapia, leitura, curso, formação. Não, eu não cheguei aqui, né? Então, às vezes eu acho que fui bem, às vezes não. E eu não sei, quem está me assistindo, quantos anos você tem. Comece cedo, né? Comece o quanto antes. Porque é longo esse trajeto. É bem longo esse trajeto. O bacana é que ele tem valido a pena. Então, eu acredito que para você também fará diferença. A melhor maneira de silenciar a mente não é mandá-la ficar quieta. Ai, para a conversa. Ah, que absurdo. Alguns chamam de tagarela agressiva, o crítico interior. Nossa, tem tantos nomes, matraca sem controle, tem vários nomes. Lutar contra a sua própria mente não funciona. O que funciona é ensiná-la a ter foco. E aí, às vezes, então essa é uma das estratégias. Eu utilizei durante muito tempo a estratégia da conversa, é o acolher. O que é essa voz 1? O que é o sistema 1? O que é a voz crítica interior? É o anseio de nos proteger, da forma que a gente aprendeu. Né? E que, mesmo sendo limitada, infantil, cheia de defeitos, nos trouxe até aqui. E isso é interessante quando desperta em nós uma certa gratidão. Foi útil, foi fantástico o que a gente construiu numa idade muito pequena, 2, 3 anos de idade, sem muito recurso. Foi incrível. A fase adulta, e essa eu considero uma ótima estratégia, é você abraçar essa voz interior. Mesmo crítica. Tá tudo bem. Nossa, você foi tolo, repetiu aquela palavra. A crítica adora, principalmente quando a gente está numa apresentação, começar a lançar críticas, porque assim a ideia é, se eu me criticar, os outros, nem quando me criticarem, eu já vou estar habituada. Já estou pronta, né? Estou preparada. Já me crucifiquei o suficiente. Só que isso é uma estratégia de luta em relação ao mundo. Quem luta não constrói parcerias. Quem foge não gera resultado. Então a fase adulta é a gente confrontar isso aqui, não vai dar certo. E aí, se eu consigo pacificar, dizer, olha, por que eu consigo, né, falei errado? Sem problema, você tem que responder na hora. E isso é hábito. À medida que você for fazendo, você vai adquirir. Eu lembro as primeiras vezes, já tem alguns anos isso, que eu comecei a notar o meu diálogo interno. Eu nem notava, porque ele acontece suavemente abaixo do nível da consciência. São milhares de perguntas sendo ditas toda hora. Nossa, por que eu fui cair disso de novo? Olha lá, fulano não fez isso, aquilo aconteceu errado. Meu Deus, como eu sou burra. Principalmente esse ataque em relação a nós mesmos, nós temos que cortar. Eu não sou burra. Eu fiz isso aqui, planejei desse jeito, deu errado, mas tudo bem, eu vou arrumar. Ah, Mônica, para que eu vou gastar tempo nisso? Para educar o sistema 1. Quando a gente consegue nos resgatar desse excesso de crítica, nos tornamos melhores ouvintes, nos tornamos pessoas mais serenas para o convívio, mas a gente critica menos o outro. Então, é uma série de vantagens.
E às vezes você, como líder, vai estar vendo o outro na tua frente apresentando um relatório e você vai questionar e ele vai falar: nossa, como eu fui estúpido. Não, você não foi estúpido, cara. Olha lá, você trouxe isso, foi super legal. Isso aqui vamos melhorar. Beleza. Mais um que você salvou de si mesmo. E aí as pessoas vão gostar, elas não sabem às vezes nem traduzir como, mas elas querem estar perto de você. E não é porque você vai passar a mão, não. Eu trabalho muito com formação de novos líderes, né? A formação de novos facilitadores, que são líderes dentro de treinamento. E eu acho importante, eu acredito em feedbacks honestos, diretos, no processo de aprendizagem. Eu não vou deixar de falar. E tem feedbacks que são duros, porque são hábitos que as pessoas trazem, como sistema de defesa. A sua postura, a sua colocação, o jeito... E às vezes distancia a pessoa do participante. Como líder, mesmo na sua empresa, não só facilitando o processo de aprendizagem, você precisa das pessoas junto com você, não afastadas. Com a melhor forma de trazê-las juntas, conseguindo segurar o seu sistema 1. O seu diálogo, para que o seu feedback não seja uma crítica, seja um estímulo à aprendizagem, seja um estímulo à excelência. E isso só é realmente honesto quando você faz isso com você mesmo. Então esse é um caminho fundamental. Bem, então a ideia do acolher. Ao se ver com pouco controle, o ser um aumenta o fluxo de pensamentos. Então, se prepare, um contra-ataque. À medida que você tentar responder, pode ser que a sua matraca enfurecida, né, o crítico interior, comece a falar ainda mais crítica. Você vai ter uma sensação absurda, como se o nível d'água estivesse subindo e você correndo o risco de ser, assim, naufragar, né, morrer afogado ali naquela conversa. Respira e segue o curso. É uma ação normal. Vai passar. Disciplina é tudo. O processo de isolar o ser e suas interferências não é fácil. A ideia, de novo, não gosto muito da fala do isolar. É agregar, é assimilar. É como se fosse uma transmutação. Ele está desesperado, ele está tentando nos salvar dessa selva que ele viu maior ou menor na infância. Essa selva, a gente lida com ela de outra forma. Agora, quanto menos eu enxergo a luta, a guerra, menos ela existe. Pacificar o é pacificar a vida. Isso eu levei um tempo até conseguir realmente observar o quanto isso era verdade. Bem, então como que eu foco a mente? Focar é manter a mente no aqui e agora. A concentração relaxada é a arte suprema, já que nenhuma outra forma de arte pode ser alcançada sem ela. Você precisa, então, de alguma forma, focar, só respirar. Você vai sentir isso que alguns autores chamam de campo. Eu acho a melhor descrição. Você sente o seu campo agitado. É quando o ser está falando, trazendo, e você ainda nem conseguiu traduzir em palavras o que está rolando. Aos poucos você vai começar a ver pipocar um pensamento aqui, outro ali. Você vai manter ainda a escuta. Olha que lindo, é uma escuta em relação a você. É aqui que nasce a verdadeira escuta, sempre. Então, à medida que você escuta, você vai começar a trabalhar aquilo que vem. Eu errei, ok, eu não errei tudo. Sou incompetente de jeito nenhum. Olha a minha estrada, né? Eu posso até não ter, dependendo da sua idade, talvez você ache, não tenho realmente, eu acho que não tenho resultado, não sou competente. Ok, talvez os resultados não tenham me agradado até aqui, mas junto a gente vai estabelecer um melhor plano, uma melhor estratégia. Sempre para o rumo do que você quer. E o que você quer? Eu quero me tornar uma pessoa melhor. Eu quero, né, no fim, se a gente for muito honesto, e nem precisa ser criativo, não é só honesto, a gente vai morrer e se levar. Se eu me tornei uma pessoa mais corajosa em lidar comigo, a vida está valendo muito a pena. Então esse é o primeiro caminho aqui, manter no aqui e agora. Isolar o ser e suas interferências não é fácil. E aí é legal a gente ocupar com alguma coisa. Às vezes uma música, uma leitura, olhar para a natureza, música pessoal, música clássica, música pacífica, música que serene o seu ser.
Atividade física intensa, que não permita você ficar com muitos pensamentos. Então tem que ser uma atividade física intensa, que por fim você exaure. Isso é ótimo, gera conexão de novo. E aí, de novo, vamos seguir. O desempenho de alto nível está associado com essa mente mais quieta. E às vezes, né, principalmente aí as mulheres, acabam falando para a gente que a gente consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, que atiça o diálogo do sistema 1. Essas conversas tóxicas. Eu levei um tempo até realmente cortar isso. Essa é uma crença, é um hábito. E não, a menos que seja uma música baixa, uma música serena, em baixo tom, eu não consigo fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Então eu ordeno e faço elas num tempo menor. Focar é manter a mente sempre no aqui e agora, concentrada, relaxada. E nenhuma outra forma de arte pode ser alcançada sem ela. E para dominar essa arte é preciso praticar. Então eu preciso praticar. Como é que eu vou praticar? E aí, alguns falam que ela é possível ser praticada o tempo inteiro. Não cheguei aqui, ok? E eu acredito que é esse o caminho. Quanto mais eu consigo estar no aqui e no agora, e sem dúvida um livro que eu recomendo é O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Acho que foi um primeiro livro que me trouxe mais para dentro. Em termos de corpo, a conexão com o corpo, a partir do corpo, a partir da respiração. E aí a mente focada captura somente os aspectos necessários para executar a tarefa em questão. Então eu me trago para aqui agora e silencio outras coisas. Mas eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer aquilo. Me ajuda muito. Eu uso muito to-do, às vezes um bloco de notas. Então depende um pouco também de como que a Mônica está naquele dia. E aí eu vou colocando o que eu tenho que fazer. Às vezes, se aquilo é mais importante, já está na agenda em blocos. Eu vou mexendo aqueles blocos. Então eu tiro da mente e coloco em algum lugar. Pronto, eu não preciso mais ficar pensando naquilo para não esquecer. E isso alimenta o sistema 1. Então você vai desenvolvendo estratégias que te ajudam a estar com o sistema 2 acionado. E silenciar essa voz ansiosa que tanto quer nos proteger, mas termina muitas vezes comprometendo o nosso resultado. Encontrar algo no seu comportamento, nas etapas para alcançar o resultado que mantém a nossa concentração. Eu acho que esse é o desafio, né? Então, também, muitas vezes eu pego uma tarefa muito grande. Se eu não quebro aquela tarefa, ela mais me gera ansiedade do que contribui para a mente focada. Então, essas pequenas estratégias, à medida que você for mergulhando nesse caminho, ela se fortalece. Aguçar a atenção no ritmo muscular, então é perceber movimentos que estão, né, te tirando e que revelam que você está um pouco mais ansioso. Prestar atenção, né, no que se escuta. Uma das formas que eu uso realmente é parafrasear a outra pessoa, repetir com as minhas palavras o que o outro está dizendo, sem falar para o outro. É um combinado meu para me ajudar a escutar. É quase impossível ver ou sentir algo enquanto estamos pensando em se um certo comportamento ou resultado está certo ou errado. Então, conseguir parar um pouco a crítica e o julgamento em relação ao outro é um caminho muito longo. Eu acho que, para mim, tem sido mais fácil trabalhar isso fora, em círculos mais externos, até porque o meu pacto pessoal é: irei amar a todos. Eu acredito mesmo nesse sagrado que habita todos nós. Tem umas pessoas que eu acho que esse sagrado está lá muito fundo. E aí eu posso vê-las algumas vezes por mês, às vezes no ano. Né? Mas o meu sentimento em relação a elas, eu sempre quero que seja bom, pacífico, de energias boas. Mas a pessoa está num sistema de fuga que não me ajuda, que não contribui, que gera balanços, que pode colocar até em risco, às vezes, o meu próprio comportamento. Então, como não há necessidade de convívio, eu mantenho um pouco mais distante. Sem pensar que ela é uma pessoa péssima, terrível, hostil, nada disso. Ela é sagrada, ela está no ritmo dela e ela vai chegar nesse sagrado. Okay?
Bem, tem aquelas outras que as mais desafiadoras são aquelas que eu quero manter um certo convívio e elas me geram muito a necessidade de cuidar, de proteger, e isso me atrapalha, porque a pessoa, né, quando é muito nova, sim, né, filhos nossos novos, a gente está educando, à medida que cresce, eles mudam de patamar. E é importante mais esse espaço. Então, é aquilo que eu construo, e aí o que eu posso vir a controlar mesmo? Eu, meu comportamento, minhas conversas internas. Só. Nada mais. E cada vez que eu concentro nisso e deixo o outro, porque o outro está no espaço dele de aprendizagem, e ele tem direito a isso. Eu consigo manter esse respeito em relação ao espaço do outro. E isso me fortalece. Principalmente no caso dos líderes. Porque às vezes você vai oferecer um feedback, você vai conseguir trabalhar muito bem o feedback corretivo e positivo, vai oferecer ferramentas, estratégias, às vezes alguns conselhos quando a pessoa pedir, nem assim ela vai querer mudar. Não está no tempo dela. É necessário deixá-la partir. Às vezes é uma demissão, às vezes é uma mudança de área, às vezes são várias coisas que você vai buscar fazer, apostando no potencial dela. Só que não foi com você, não foi ali. Ela está no momento dela de aprendizagem. Se a gente consegue manter esse pensamento, a gente passa uma poderosa mensagem para quem fica, o restante da equipe. E a gente precisa disso, desse ambiente que seja focado em resultado, mas que saiba entender o espaço, né, o momento das pessoas. A gente precisa das duas coisas. Então, como é que vamos falar um pouco, né, da teoria da concentração? Como que eu crio esse espaço interno para tentar segurar o sistema 1? De novo, né? Comece de novo por onde? Por dentro. Sempre somos nós, né? Ninguém é capaz de vivenciar algo que não passa pela consciência. Então, de alguma forma, é um pensamento, é um lembrete, mas essas palavras, essa conversa passa pela nossa consciência antes da gente reagir a elas, porque a gente viveu aquilo, né? Ela é responsável pela percepção de todos os nossos objetivos e ações. A consciência é uma espécie de energia pura, sem forma, que tem função de perceber os eventos. Então ela percebe. Só que, às vezes, quem traduz essa percepção é o sistema 1, normalmente nocivo, crítico. E, então, podemos chamá-la de luz das luzes, pois é a partir dela que qualquer processo de enxergar se inicia. Enxergar. Então, aqui, eu posso permitir, eu enxergo, eu tenho a consciência e eu traduzo isso pelo sistema 1 ou pelo sistema 2. Nossa busca é que seja pelo sistema 2. Agora mesmo, a sua consciência está realizando o trabalho de percepção através dos olhos, da mente, das palavras, desse sistema neural que está atrelado ao nervo vagal, que você percebe a energia. Então, a consciência ela é ampla, além dos sentidos. Se você parar por um momento e ouvir atentamente os ruídos ao seu redor, vai perceber outros barulhos que até então não eram notados. A ideia da gente também focar na respiração, o movimento que se produz no corpo, né? Os ruídos, isso acaba reduzindo a ansiedade do sistema 1 e trazendo para o agora. É como se eu tomasse consciência do que de fato está interferindo agora, e não de tudo que o sistema 1 está contando para mim, essa conversa crítica pode estar contando que está além do que de fato está acontecendo. E esse além pode prejudicar a minha resolução de problemas. Então, quais os ganhos que eu tenho quando eu consigo focar, né, a minha mente? Continuamente buscando esse aprimoramento. Serenidade para a tomada de decisão, incremento na autenticidade que alimenta a confiança, a gente já falou um pouco mais sobre isso. Aumento da capacidade de gerar atenção criativa, porque é isso, eu não abro mão dos resultados. Tensionar por resultado não quer dizer mais se é hostil e agressivo ao outro. Ou eu sou hostil e agressiva, estou no modelo full, ataque, ou
eu fujo de confrontar o outro. E nenhum dos dois vai me gerar o resultado que eu quero. Então, para gerar atenção criativa que gera os melhores resultados, eu preciso trabalhar o meu sistema 1 e o sistema 2, fortalecendo o 2. Maior capacidade de conduzir processos de aprendizagem coletiva, eu saio desse modo de ataque e fuga e eu consigo entender que mesmo a minha estratégia ela é boa para o início da conversa. E é na conversa, é na troca, e eu não me sentindo atacada, criticada, julgada, eu consigo lapidar as minhas melhores estratégias para que elas se tornem mesmo imbatíveis. É ali que eu quero chegar. Redução do estresse, doenças correlacionadas a isso, maior satisfação na posição da gestão. Eu entendo o meu espaço, eu respeito o espaço do outro. E como na vida a gente só tem aquilo que a gente planta, é fantástico semear esse tipo de coisa, porque retorna. As pessoas passam a confiar mais em você, não porque você vai passar a mão, mas porque você dá feedbacks que auxiliam mesmo no desenvolvimento da pessoa. E ela passa a perceber, tá? É ligado à integridade, galera, que realmente você é honesta no sentimento de querer o bem-estar dela. Sim, se necessário, você vai cortá-la de um projeto, da empresa, né, de uma equipe, mas sem atacá-la na sua identidade. Ao contrário, né, apostando que ela pode avançar. É isso, espero que tenham gostado. Essa conversa ficou um pouco longa mesmo, mas eu acho ela muito, muito relevante para a liderança. Então é isso. Até a próxima e não deixe de deixar seus comentários aqui. Até!